Olá, seja bem-vindo a esse canal mais uma vez. Muito prazer. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para a sua família. Você sabia que a sua casa, a sua família, está à espera de um herói, alguém que possa conduzi-la de maneira segura e de maneira confortável, e essa pessoa tem que ser você, ok? Eu acredito muito nisso e é por isso que eu tenho gastado esses dias, né, essa semana, para poder fazer essas lives, gerar esse conteúdo de uma maneira que possa conduzir você a um crescimento pessoal, um desenvolvimento, porque eu acredito realmente que há uma geração nova de homens vindo pela frente, e essa geração nova de homens, você faz parte dela, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, que é a respeito de um sentimento de incapacidade que a grande maioria dos homens tem. E se você tem esse sentimento ou acha que tem esse sentimento, nós vamos trabalhar direitinho isso aqui hoje, durante essa live, durante esse vídeo, durante esse conteúdo. Não sei quando você vai assistir, mas de alguma forma você vai ter contato com esse conteúdo e eu espero que o que eu vou falar aqui realmente tenha a ver com o que você tem passado e possa trazer algum alívio, de certa forma, para essas dores que você tem sentido. Mas espera aí, o que é o sentimento de incapacidade? Em primeiro lugar, eu preciso entender que o sentimento de incapacidade é um estado emocional no qual eu me encontro. A maioria dos homens vivem debaixo desse estado emocional e é uma questão até delicada porque vai em confronto com a sua virilidade, vai em confronto com a sua masculinidade, e a pessoa nem sempre, né, o homem nem sempre tem uma certa segurança de confidencializar isso, nem sempre o homem tem essa habilidade de se abrir, então acaba que ele mesmo vivencia esse sentimento de incapacidade, acaba interiorizando esse sentimento de incapacidade e nesse sentimento de incapacidade ele mergulha e vive ali praticamente o tempo todo constrangido consigo mesmo, infeliz nas suas escolhas, infeliz na falta de decisões que ele pode vir a ter. Ou seja, é uma insegurança enorme. O sentimento de incapacidade é um sentimento de insegurança. E, querendo ou não, é uma sensação realmente de inferioridade que o homem tem. E é claro que esse não é um sentimento que está voltado só para os homens. Mas quando a gente encontra esse sentimento nos homens, é preocupante, porque o homem é um símbolo de fortaleza, é um símbolo de força, principalmente para a família. Tudo que os filhos esperam é que o homem, como eu disse aqui, seja o herói dentro de casa. Então, quando você tem uma pessoa que você admira, na qual você cria uma grande expectativa e ele é tão inseguro ou mais inseguro que você, parece que desmorona o ambiente familiar. Também não estou falando aqui que você vai agir de uma maneira, como se diz, uma maneira infiel, né, de não transmitir a verdade. Tem alguns homens que falam que está tudo bem e justamente por ele estar sofrendo por dentro, não querer se abrir para ninguém, ele acaba interiorizando aquilo ali, sofrendo e chegando a situações até complicadas. Mas eu vou deixar essa questão em si para um outro vídeo, a gente vai falar sobre isso também, sobre a dificuldade que o homem tem de se abrir, mas eu vou falar hoje a respeito do sentimento de insegurança, né, de incapacidade que muitas vezes o homem tem. E aí você precisa saber, em primeiro lugar, o que esse sentimento de incapacidade gera, o que ele pode estar gerando em você, e detalhe, né, quais são as características de fato para eu saber se realmente o que eu sinto são sentimentos de incapacidade, é um sentimento de inferioridade, como eu disse aqui. Bom, se você é daquelas pessoas que tem dificuldade de tomar decisão, você nunca se sente
suficientemente convencido de que você vai tomar uma boa decisão, de que você realmente tem que fazer, igual você se encontra numa encruzilhada. Você só tem dois caminhos para ir, né? Aliás, normalmente encruzilhada é uma cruz, então são 4 caminhos. Mas imagine que você esteja numa bifurcação, você só tem 2 opções. Tem gente que consegue ficar confuso e paralisado diante de 2 opções. Ainda mais na vida do homem, que a gente tem N decisões durante o tempo todo. Durante nosso dia a dia, a gente passa por várias situações nas quais a gente tem que tomar decisões. Então, quando você tem essa dificuldade, uma dificuldade nessa habilidade de tomar decisões, pode ser um sinal de uma incapacidade que você tem muito forte dentro de você. Uma outra coisa que eu coloco muito aqui é a incapacidade que às vezes a pessoa tem de reconhecer o seu próprio potencial. Se eu te pedir para você escrever as suas 10 maiores qualidades, igual a gente já trabalhou isso em alguns vídeos anteriores, de trabalhar as nossas maiores habilidades, de escrever, relacionar as nossas maiores 10 habilidades, né? Nossas 10 qualidades principais, tem pessoas que têm muita dificuldade. Não é porque elas são modestas, é porque elas não se enxergam realmente com todo esse potencial. E essa dificuldade de descobrir o seu potencial, de atestar o seu potencial, de escrever, né, de relacionar esse potencial, pode também ser um sentimento de insegurança que você está alimentando dentro de você. Uma outra coisa é quando a pessoa tem facilidade de se vitimizar. Ela constantemente se vitimiza. Várias vezes, ela se coloca numa posição de vítima. Então, é muito comum você conhecer pessoas que, quando você conversa com elas sabem exatamente como escapar da sua orientação, porque quando você está chegando ali para poder tratar uma coisa que ela precisa desenvolver, ela sempre fala, não, mas isso aqui aconteceu por causa de tal fato. Ou então, mas se não tivesse acontecido isso na minha vida, talvez eu teria X ou Y. Então, ela sempre vai terceirizar a culpa. Ela sempre vai se colocar numa posição de vítima. Eu recentemente estava assistindo um vídeo com meu filho, que é um vídeo de um programa na TV, hoje você acha isso no YouTube, daquele cozinheiro Jacan. E ele foi fazer um trabalho num restaurante em São Paulo, e esse restaurante estava cheio de irregularidades. Então, o dono do restaurante começou a culpar os funcionários. E aí teve uma situação onde o freezer era descongelado durante 12 horas e ele era ligado durante as outras 12, que era uma coisa mais absurda, que compromete o estado da carne, né, dos alimentos, pode causar uma intoxicação alimentar, etc. Quando ele foi pego nisso, ele começou a virar para o funcionário dele e falar assim, mas isso é culpa sua, isso é você, por sua culpa eu estou tomando esse esporro aqui. E na verdade, quem é o dono daquele estabelecimento é ele. Então ele tinha que assumir essa responsabilidade. Então a pessoa que se vitimiza, ela realmente tem uma sensação de incapacidade enorme. Uma outra característica das pessoas que têm essas dificuldades e desenvolvem esse sentimento de incapacidade é o medo de arriscar, é o medo de tentar fazer coisas sobrenaturais. Não falo nem sobrenaturais, que isso aí a gente está entrando num campo espiritual, mas eu falo assim, coisas que são grandes, né? Para a sua vida, decisivas para a sua vida. Independente do tamanho, são coisas que são decisivas. Então, esse medo de arriscar, ele está denunciando também um sentimento de insegurança em nós. Agora, o sentimento de incapacidade que a pessoa tem
é uma coisa tão difícil, muitas vezes, que ela mesmo em meio a algumas vitórias, mesmo vivenciando algumas conquistas, essa pessoa também está com sentimento de incapacidade. Ela também, mesmo vivenciando conquistas, resultados na vida dela, ela ainda tem sentimentos de incapacidade. Isso é muito delicado de ser trabalhado e muito importante, porque isso mostra o quanto que não depende tanto de fatores externos, mas de condições dentro de nós que precisam estar favoráveis, ajustadas, para a gente realmente estar focado, né? E se sentir mais seguro, de certa forma. Então, é comum você conhecer pessoas que elas nem estão tão cheias de conquistas, mas elas têm tanta convicção naquilo que elas querem que elas continuam perseguindo. Enquanto outras, como eu disse aqui, com esse sentimento de incapacidade, mesmo vivenciando alguns prazeres, mesmo vivenciando alguns resultados, elas ainda continuam se sentindo inseguras. Então essa também é uma das características. Tem várias características, talvez a gente não consiga trabalhar tudo aqui nesse conteúdo desse vídeo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto, mais específico aqui, e eu preciso realmente dar uma passada nessas características para você, porque muita gente acha que não está vivendo isso. Tem muitas pessoas falando assim, isso serve para... Eu estou até ouvindo esse vídeo, estou lembrando de um amigo meu, estou lembrando de tal pessoa, mas a tal pessoa provavelmente pode ser você também. E existem várias características que esse sentimento de incapacidade nos faz vivenciar, nos faz experimentar. Então, tem pessoas que elas não conseguem se convencer de que são capazes. Tem pessoas que acham que mais cedo ou mais tarde elas vão fracassar. Elas até começam bem, mas elas pensam o seguinte: isso mais cedo ou mais tarde vai ter uma reviravolta e a minha vida vai voltar como era, minha vida vai voltar como está, vai ficar como está, porque aí vem as crenças limitantes, né? A pessoa acha que ela não nasceu para vencer, ou então vem uma fala do pai que virou para ela e falou que ela nunca ia ser nada na vida. Ou seja, tem tanta coisa que essa pessoa está carregando na vida dela que não basta você dar sustentabilidade para convicções dela se ela mesma não está disposta a acreditar. Então, enfim, você vai ver pessoas que têm dificuldade de dizer não, isso é um sinal de incapacidade. Esse complexo de inferioridade, como eu disse, né? Até as pessoas perfeccionistas demais é um sinal de insegurança. Porque olha só, como eu tenho dado um exemplo constantemente aqui nas lives, quando você começou a dirigir, você não dirigiu perfeitamente bem como um piloto de teste de uma fábrica, né, de uma montadora. Você realmente deu algumas navalhadas, mas foi o fato de você fazer que aperfeiçoou o que você sabe e te tornou melhor naquilo que você faz. Como o exemplo que eu dei aqui, dirigir um carro, conduzir um carro. Então, o perfeccionismo eu só ponho a mão quando eu estiver com a certeza de que eu não vou fracassar. Sabe o que vai acontecer? Você não vai colocar a mão nisso nunca. Você não vai entrar nesse projeto nunca, porque você nunca vai estar 100% preparado. Então, muitas vezes o perfeccionismo, por mais que ele possa estar dentro de nós, tentando gerar uma excelência, ele, na verdade, tem mais a ver com o sentimento de incapacidade nosso do que com a excelência em si. Então, as pessoas que procrastinam, que estão nesse nível aí, junto com os perseguidores do perfeccionismo,
pessoas que têm tendências, né, a sentir medo de rejeição, são pessoas que têm essa característica de um sentimento de incapacidade. Tudo bem. Então, o medo que eu tenho de fracassar, esse medo, ele às vezes é até um mecanismo que nós temos dentro de nós para proteção. O medo realmente é um mecanismo dentro de nós feito para nos proteger. Porém, como ele é feito para nos proteger, ele também tem um potencial de nos paralisar. E por ter o potencial de nos paralisar, infelizmente, quando nós estamos em contato com medo, a gente também tem a dificuldade de olhar para as outras opções que a gente tem. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, porque essa oscilação entre desânimo e ansiedade é uma característica preocupante. Algumas pessoas já relataram, já vivenciaram uma experiência e já falaram comigo, olha, às vezes eu estou focado, estou eufórico, estou até ansioso para que as coisas aconteçam, mas depois eu não sei explicar, vem uma insegurança enorme, vem um medo, vem um pavor, eu não sei o que fazer, eu não sei como trabalhar isso dentro de mim. Isso é sinal de um sentimento de incapacidade. Então, para você se libertar do sentimento de incapacidade, a primeira coisa que todo profissional, seja da saúde mental, seja algum profissional de desenvolvimento pessoal, ele vai te orientar é você investir no seu autoconhecimento. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu te aconselho procurar no nosso canal ou então nas nossas redes sociais. Tem um vídeo meu só sobre autoconhecimento, onde nós trabalhamos muito as bases do autoconhecimento e a importância disso ser trabalhado dentro de nós. Mas para você não ficar sem uma resposta aqui, o autoconhecimento ele é a base importantíssima para aumentar a sua autoconfiança. Você confiaria em quem você não conhece? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você confiaria numa pessoa que você não conhece? Se você pegar e falar assim, olha, toma aqui, pegou o seu salário, você sacou o seu salário no banco, e você encontra uma pessoa qualquer na rua e fala assim, olha, eu gostaria que você guardasse esse dinheiro para mim, porque eu tenho medo de que se esse dinheiro ficar na minha mão, eu vou gastar. Então, eu gostaria que você guardasse para mim. O que você acha? Essa pessoa vai guardar para você? Você tem essa certeza de que essa pessoa vai guardar para você? Se você não conhece essa pessoa, é impossível você confiar nela. Isso só se você for louco. Mas é impossível. Eu acho que uma pessoa em sã consciência não faria tal coisa. Então, para você confiar mais em você, você precisa se conhecer. E conhecer o seu lado escuro, conhecer suas dificuldades, conhecer suas limitações. Você precisa realmente conhecer tudo aquilo que compõe você como ser humano, como homem, nas suas fragilidades, nas suas qualidades. Por isso que eu não me canso de dar essa orientação, que é a coisa mais simples do mundo, mas é uma das coisas mais importantes que você pode fazer, é listar quais são as suas qualidades, listar quais são os seus defeitos, lista 10 ali para você bater o olho e não ter como fugir da realidade de quem você é. E a partir dessas qualidades, você aprimorar e as suas dificuldades, suas limitações, você diminuir a intensidade delas. É possível você fazer isso. Como eu disse, no vídeo que eu trabalhei só sobre autoconhecimento, tem algumas dicas ali muito importantes, muito interessantes. Eu te aconselho a entrar no canal e, inclusive, deixar ali o seu like, né? Se inscrever no canal, ajudar a gente a produzir mais conteúdo para você, ok? Então, o que você quer? Qual que é para você sair desse sentimento de incapacidade? Para você hoje sair daqui com algo prático para fazer. Você precisa
saber exatamente aquilo que você quer. Você tem que ter certeza, tem que ter convicção exatamente daquilo que você quer para a sua vida, daquilo que você está buscando para você. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? E isso é muito importante porque você precisa saber que você nasceu para alguma coisa. Você nasceu para um propósito. Eu me lembro várias vezes, durante muito tempo eu ficava com esse sentimento no meu coração. Puxa vida, mas qual que é o propósito da vida? O que eu estou fazendo nessa terra? Quando descobri a minha missão nessa terra, descobri o meu propósito nessa terra, isso aumentou a confiança dentro de mim. Eu sei que eu não tenho ainda toda a capacidade que eu preciso para desenvolver isso melhor, para desenvolver isso muito bem, mas eu estou no rumo, estou procurando crescer nisso, estou avançando, eu estou investindo nisso porque isso ficou claro para mim, que é algo importante que eu preciso trabalhar. É aquela velha frase que os evangélicos usam, nós evangélicos usamos, que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. É exatamente isso. Você sabe que você tem um propósito, você pode ter certeza que no caminho que você vai percorrer para essa missão se cumprir, tudo que você precisa te vai ser acrescentado. Suas capacidades, e não é aleatório, você não vai esperar isso acontecer. Você vai atrás, mas você vai entendendo o caminho pelo qual, como eu disse, se você sabe que você vai comprar um carro, então você sabe que também precisa de uma carteira de motorista. Você sabe também que precisa entender a legislação do seu país. Enfim, você vai buscar a capacitação para cumprir esse propósito. Isso fica muito mais fácil. O sentimento de incapacidade começa a diminuir dentro de nós a partir do momento que nós aprendemos as técnicas. E aí entra uma outra orientação que eu tenho para você, que é uma forma de diminuir o sentimento de incapacidade, é quando você se prepara para a jornada da qual você está caminhando, a jornada pela qual você está trilhando. Nessa jornada você vai ter a oportunidade de usar tudo aquilo que você está agregando dentro de você. Um exemplo interessante aqui aqueles filmes do Van Damme, O Van Damme tem uma característica nos filmes dele, parece que é sempre uma mesma fórmula, antigamente, que era usada nos filmes dele, onde ele apanhava, aí ele passava um momento da luta lembrando que ele tinha técnicas. Olha que interessante, a partir do momento que ele entendia que ele tinha técnicas, que ele tinha aprendido o caminho, isso trouxe para ele mais confiança. Então ele se sentiu mais capaz por ele entender que ele tinha mais técnica. Não é à toa que muitas pessoas se sentem incapazes por não ter comprovadamente ali atestado a sua habilidade. Um diploma faz uma diferença na vida de uma pessoa. Não é necessário para arrumar o carro, não é o diploma que vai arrumar o carro, não é o diploma que vai construir o prédio. Mas quando você tem um certificado, aquilo ali, para você, é uma comprovação de que você tem dentro de você as ferramentas que você precisa para aquela habilidade. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. É você procurar trabalhar isso dentro de você. Trabalhar nesse sentimento de incapacidade e buscar dentro daquilo que você está vivenciando, quais são as técnicas que você tem, quais são as habilidades que você tem. E se você não tem essas habilidades, não tem a técnica, é possível você se preparar para isso. Olha, uma coisa que poucas pessoas sabem é que no desenvolvimento pessoal é possível você investir em você mesmo, para você aprender a desenvolver uma nova habilidade, como homem, como pai, como ser humano, como marido. Isso é importante quando você investe no conhecimento para essa jornada. Isso traz para você mais segurança daquilo que você vai enfrentar pela frente. Ok? E olha, eu não posso deixar de te dar uma orientação que para mim é uma das mais importantes e eu quero finalizar com essa orientação para você.
que é a orientação do seguinte: não se compare com os outros. Não se compare com os outros. A pior coisa que você pode fazer para poder... eu não vou nem dizer para trabalhar o sentimento de incapacidade, porque isso não trata do sentimento de incapacidade. Isso piora o sentimento de incapacidade. Só aumenta o sentimento de incapacidade dentro de nós, que é o fato de você se comparar com os outros. A gente sempre quer achar uma pessoa que está pior do que nós. O problema é quando a gente encontra muita gente melhor do que nós. Aí há um problema sério nisso, porque quanto mais pessoas a gente encontra melhores que nós, mais incapazes a gente se sente. E essa é a comparação mais enganosa que você vai fazer. Porque a comparação certa não é você se comparar com os outros. É você se comparar com você mesmo. Com quem você era ontem. Então faz um balanço. Faz uma comparação com quem você era um ano atrás. Faz uma comparação com quem você era 5 anos atrás. Você quer saber como está o rumo do seu relacionamento, por exemplo, da sua família, do seu casamento? Usa esse termômetro. Usa essa mesma classificação, né? Como dizer, né? Olha para o seu relacionamento há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, e olha como está hoje. Essa é a comparação que você tem que fazer. E se existe alguma coisa que precisa ser melhorada, essa coisa depende única e exclusivamente de você e de mais ninguém. Não depende da sua esposa, não depende dos seus familiares, não depende dos seus amigos, não depende dos seus filhos. Depende única e exclusivamente de você. Ok? É isso que eu acho mais importante. São algumas dicas rápidas que eu tenho para você, algumas orientações que eu tenho rápidas para você, para que nesse momento você tenha a compreensão de que você é capaz de mudar essa realidade. Todos os temas que eu escolhi trabalhar durante essas lives, ou então os conteúdos do meu canal, são orientações das quais você mesmo pode trabalhar. É possível você mesmo mudar a sua realidade. Eu estou aqui para dizer que existe poder dentro de você, que talvez você nem tenha descoberto ainda, que pode ser trabalhado para poder melhorar a sua realidade, transformar a sua realidade para melhor. Tá joia? Bom, eu quero encerrar esse momento de agora, né, esse vídeo aqui, te agradecendo por ter me escutado até agora. E se de alguma forma esse vídeo, esse conteúdo tem gerado, acrescentado valor para você, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, de alguma forma distribuísse nas suas redes sociais esse conteúdo, compartilhasse com seus amigos, deixe o seu gostei, ative o sininho e de alguma maneira nos ajude a fazer com que esse canal cresça. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo que está sendo gerado para você ainda tem potencial para poder crescer e ser desenvolvido em novos vídeos. Por isso, se você tem alguma dica, se você tem algum comentário, faça esse comentário, contribua com esse canal. Vai ser muito importante para mim ouvir esse retorno de você, né? Ouvir de você o que você pensa a respeito disso. De repente até ouvir de você qual é a sua dificuldade em cima disso tudo que eu falei. Quem sabe a gente não pode trabalhar a resposta num novo vídeo para esse canal, gerando conteúdo que possa fazer mais homens crescer com essa coisa específica que talvez você esteja vivendo. Tá ok?